Bem, recomeçamos, portanto, nossas atividades da primeira aula, o terceiro vídeo. Neste aqui, discutindo mais especificamente interpretações e representações conceituais sobre meio ambiente. Por que eu trouxe esses elementos aqui para discutir interpretações e representações? Por mais que a gente pense, tenta resistir, o ponto de vista da ciência, da pesquisa e tudo que a gente faz, envolve conceitos. Isso é comum na área da saúde, promoção da saúde. O conceito de saúde também muda, porque você mudar um conceito sobre algo, um objeto qualquer, como de saúde, implica também você mudar a intervenção, as próprias ações que envolvem política para intervir. Então, os conceitos eles são fundamentais, os conceitos nos acompanham desde o nosso nascimento. A gente vai significando um conceito e dando sentido para algo à medida que a gente vai vivenciando, internalizando esses conceitos. Então, quem trabalha na aprendizagem, por exemplo, professor de educação das séries iniciais, ensino fundamental, médio, e ensino superior, o que se faz é tornar esses conceitos cada vez mais complexos, dando sentido a esses conceitos. Então não podemos nos afastar disso. E como nós vimos nos vídeos anteriores, especialmente a questão ambiental, as conferências, a cada conferência ambiental os conceitos foram mudando, se aprimorando e acrescentando mais conceitos. A própria teoria do princípio da precaução foi muito utilizado, é um conceito e é usado. Então nós estamos na situação de pandemia, se vamos trabalhar determinados conceitos, nós temos que tentar entendê-los, né? E assim vamos tentar entender um pouquinho mais as interpretações da palavra meio ambiente, que ela vem mudando muito, né? E ela sofre alterações, discussões, assim como o próprio Ignacy Sachs e Henrique Lev trabalham os conceitos, né? Eles dão uma outra conotação, algum acrescenta mais uma questão social, o outro uma questão mais complexa, né? E até onde a gente pode também tornar esses conceitos mais complexos. Então é isso que nós vamos ver agora, trabalhar agora pela frente, em relação a esses conceitos de meio ambiente e interpretação. Para isso eu trago para vocês dois autores que vão nos ajudar. Então, como dito, a gente retoma essas compreensões ou discussões sobre conceitos, onde eu trago esses dois pensadores, um da teoria das representações sociais e outro da hermenêutica. Então, o primeiro, Sergei Moscovici, como consta ali, ele discute representações sociais para definir determinados conceitos. Então, ele diz o seguinte: à medida que as pessoas elas interagem entre elas, né, do ponto de vista social, ele é mais da psicanálise, né, da psicologia da aprendizagem, né? Então, ele trata sobre o cotidiano, o vivido, né, para melhor dizer, né, sobre o vivido. Então ele diz o seguinte, ó, que as interpretações elas mudam, são representações. Eu posso trabalhar com vocês um determinado conceito, por exemplo, o conceito de saúde, posso apresentar um conceito, colocá-lo ali, mas cada um de vocês terá uma interpretação diferente desse conceito. Terá essa compreensão diferenciada. E é isso que ele chama de representações sociais. As interpretações feitas de cada sujeito a partir do seu vivido, do cotidiano de cada um. Então, a representação que o indivíduo tem no meio ambiente é diferente de um para o outro. Se pegarmos um urbanoide, aí ele vai ter uma representação de meio ambiente. Por mais que você dê um conceito abstrato a ele, ele vai entender esse conceito, né, de uma forma. Se você trabalhar, passar esse conceito
para uma pessoa de uma comunidade tradicional, ele vai entender de outra forma. Vai ter uma outra leitura, outra interpretação. Se eu tiver que colocar esse conceito no papel, vocês vão ver que tem muita diferença entre si. Porque é uma questão de significados que se dá para esse conceito. Então é muito complexo discutir, e porque esses conceitos também envolvem interesses distintos. Então isso é o que discutimos em representações, e que nós vamos ver na sequência um texto Marcos Reigota. O primeiro, foi esse no caso, não dá para usar um best-seller, mas foi um dos primeiros pensadores que trouxe essa lógica para as teorias ambientais. Né? Na sequência nós temos Hans Gadamer. Gadamer, então, era um filósofo da escola de Frankfurt, na Alemanha, no período pós-guerra, e que ele trabalhou. Então, o que é da escola de Frankfurt? A escola de Frankfurt, ela remete à mesma escola de Heidegger, né? Que discute teoria do cuidado, que é quem fundamenta na enfermagem a teoria do cuidado, Heidegger. Habermas e muitos outros pensadores aí que complementam essa lista aí. E ele traz na hermenêutica, né? Hermenêutica vem do deus Hermes, que seria o deus da interpretação, da linguagem, do discurso, da oratória. Ele traz essa possibilidade de interpretação diferenciada. Ele traz algo mais complexo, mais dialético. Tá? Um dos conceitos dialéticos, a gente tem bem dialéticos em meio ambiente, é aquele que o ser humano se transforma à medida que ele transforma o meio ambiente. Então, um é transformado pelo outro. Então, não podemos imaginar um meio ambiente natural como se fosse lá há 500 anos, no caso no Brasil, há 500 anos, quando o Brasil foi descoberto. Né? Porque o ser humano se transforma à medida que transforma o ambiente. Esse é um pensamento dialético. E isso ele também traz para a linguagem. O próprio Gadamer. Gadamer diz o seguinte, não existe presente, não existe futuro. Aliás, perdão, não existe passado, existe presente. O passado está no presente. E essa aqui é a relação dialética na própria questão do discurso. Tanto que a hermenêutica é muito utilizada na área do direito para interpretação. Por isso que quando vocês vão trabalhar, desde um objeto tese, um trabalho de que vocês venham fazer, de conclusão de curso, vocês têm que considerar a questão hermenêutica. A interpretação diferenciada. Quando você faz uma análise de um texto, você interpreta à luz do seu conhecimento. Você utiliza a hermenêutica para adaptar a sua vida aos seus objetivos. Essa é uma questão hermenêutica e que precisa ser considerado. Ou seja, ele acaba com uma ideia de verdade absoluta no âmbito dos conceitos e das relações humanas, especialmente na ciência. Né? Então é interessante ler isso, porque esse texto que eu passei para vocês, que consta os links aí, esse último, né? Ele retrata bastante do que o que pode ser aplicado à hermenêutica no ponto de vista da saúde humana. Né? Dos pensamentos que você tem sobre hermenêutica na área da saúde, da enfermagem. Isso para quem quer mergulhar um pouco de sociologia e filosofia. Mas nós temos que entender isso. Então os conceitos mudam, os conceitos são diferentes. Por isso, para quem trabalha numa UBS, num bairro de Chapecó, quem trabalha numa UBS, numa região mais centralizada de Chapecó, quem trabalha, por exemplo, numa unidade de saúde, no município aí mais longínquo, no interior do Rio Grande ou Santa Catarina, e entrevistar as pessoas sobre determinadas questões, elas vão perceber que os conceitos mudam. E esse conceito muda, não é muitas vezes como se entende, por ignorância das pessoas ou por falta de conhecimento delas. Não, é a interpretação que as pessoas fazem do que aquilo tem de significado para as suas vidas. Então isso nós vamos ter muito forte na ideia das representações sociais.
Então, esses dois pensadores, essas duas correntes de interpretação, elas quase que se confundem, são muito tênuas, muito tênuas. A primeira que vem da psicologia, né, a psicologia, e a segunda que vem da filosofia, e que não estão muito distantes também, mas elas perpassam uma relação dialética. Tá? Então, essa é uma questão assim que também, para quem quiser ler e estudar, a gente recomenda, né, essas leituras e interpretações aí, para que nós possamos entender os conceitos que vêm na sequência. Então, aqui nós temos essa situação, conceito e meio ambiente, né, conceito ou representação social. Então, no Marcos Reigota, como eu já comentei antes, a partir de Sergei Moscovici. E ele traz ali os diversos significados que o meio ambiente pode ter, o próprio conceito. Quando pegamos um dicionário, né, trabalhamos sobre esse dicionário, vamos ver diversos conceitos e interpretações. Então, não existe um conceito absoluto, né, o fechado, abstrato, né? Não vou dizer abstrato, mas absoluto sobre um determinada expressão. Então, eu deixo para vocês esse material, tá? Se alguém quiser adquirir todo o livro, mas pelo menos aqui nessas 2 páginas tem a essência desse conteúdo aí, né? Na biblioteca a gente consegue pelo menos alguns exemplares, certo? Então, essa é a lógica que nós temos da representação social, segundo Marcos Reigota. E ele é muito utilizado para se contrapor a alguns conceitos. Então, colocando aqui, brigando com conceitos, nós vamos trazer várias situações aqui, ó. Meio ambiente, ambiente socioambiental, ecologia e sustentabilidade. Então, se olharmos os 4 primeiros tópicos, muitos se assemelham, né? Do ponto de vista, olha, o que é meio ambiente? O que é ambiente? O que é socioambiental? O que é ecologia? Então, essa questão do meio ambiente tem muitas interpretações feitas, né? Considerando que quando se coloca meio, quer dizer que você está separando diversos ambientes que existem num determinado ecossistema. Então, para isso, hoje se usa somente meio ambiente, mais para fins de legislação. Quando alguém quer fazer um trabalho que você mexe, trabalho em legislação, se utiliza meio ambiente. Quando vamos fazer um trabalho mais complexo, que nós temos bem claro o que é, ou as questões que envolvem esse aspecto, a gente vai usar ambiente. Quando estamos restringindo mais esse ambiente, esse local, estou trabalhando o ambiente, meu ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho, a minha sala também é um meio ambiente. Eu não vivo na floresta, não vivo nas matas. E o socioambiental é dessas correntes mais, como no caso Henrique Leffe, muitas que consideram, que tentam aproximar o social com o ambiente, justamente pelo movimento dialético que existe, né, de construção humana em função da sua intervenção no meio ambiente. Um transforma o outro e é transformado por ele. Então, o socioambiental. Por isso que é recomendado, quando vocês vão usar algum texto, tá, discutir socioambiental. Eu prefiro colocar questões socioambientais, não apenas ambientais. Mas isso vai muito do contexto. Se for fazer um projeto, por exemplo, FAPESC e muitos outros, eu tenho que saber discernir esses conceitos, para fazer uma distinção. E aí eu entro em ecologia. O que eu entendo por ecologia? Bom, ecologia tem muitas. Nós temos a ecologia humana, a ecologia social e a ecologia natural, né? Então, essa questão da ecologia humana é o meu eu, é o meu pensar, o cuidar de mim, essa é a minha ecologia. Ecologia social é os espaços das inter-relações. E ecologia natural seria o espaço das matas e vegetações, e que se envolve o ambiente natural, que nós vamos ver na sequência.
Sustentabilidade. Essa é uma outra questão também que temos que tomar um cuidado. Quando a gente discute sustentabilidade, ela precisa ser pensada do ponto de vista econômico, social, humana e ambiental. Então, sustentabilidade, quando eu penso, a pessoa quer ser sustentável, ela tem que pensar do ponto de vista econômico, social, ambiental, tem ambientes. Então, a sustentabilidade, ela tem que ser pensada nesses 4 pilares. Eu não posso ter um padrão de vida sustentável se eu tenho dinheiro, mas eu não cuido de mim, eu não estou da minha saúde, eu não tenho relações sociais, eu não tenho um ambiente para passear, não tenho um local para ir, um contato com o diferente, eu vivo trancado. Eu não posso pensar só no social se eu não tenho uma renda, não cuido de mim nem do ambiente. E assim vice-versa, o ambiental. De nada adianta eu pensar somente na mata, ficar na mata, porque eu preciso das demais. Então, nós temos várias correntes. E olharmos, muitas quando pensam em sustentabilidade, estão pensando no ambiental. Essas ONGs que tem por aí, por exemplo, né? Se olharmos Greenpeace, por exemplo, Greenpeace está preocupado com a sustentabilidade ambiental. Ou aquelas que interferem na Amazônia, elas não estão preocupadas com a questão humana das pessoas envolvidas lá, né, do social, estão preocupados unicamente com a sustentabilidade ambiental. Economistas clássicos, que nós temos hoje, que atuam nas redes governamentais, estão preocupados com a sustentabilidade econômica. Então, esse olhar nós temos que ter bem claro quando discutimos sustentabilidade. Então, não conseguimos ter saúde se não podemos pensar sustentabilidade pautada nesses 4 pilares, né? Isso que nós entendemos por sustentabilidade. E aí nós vamos para a Constituição de 88, em seu artigo 225, no caput, né? Que institui que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bom, preservar o meio ambiente também é função de todos, né? Então aqui parece que é uma desobrigação. Então não se sabe se esse caput do parágrafo foi interessante fazê-lo, que é o que acontece hoje se formos olhar espaços públicos, que parece que só o setor público tem que ser responsável. Então, essa ideia do comum, que é muito pejorativo, né? Muito pejorativo. Mas dá para entender que esse meio ambiente, quer dizer, todos os espaços. Se eu moro num bairro e não tem esgoto sanitário, tem o caso do esgoto está na rua, meu ambiente, ele não está equilibrado, ele não é sustentável. Então, nós temos que olhar o ambiente por essa dimensão. Aqui a gente traz o meio ambiente conforme o setor jurídico, a área jurídica, mas pautado pelo artigo 225 da Constituição. O artigo 225 que consta aí. Então, segundo o setor jurídico, o meio ambiente, daí ele já divide esse ambiente, né, em 5. Então, para o setor jurídico, o meio ambiente ele é se dividido em ambiente cultural. Então, cultural seria o patrimônio, os patrimônios que tem prédios históricos, algo que possa representar a memória de um povo, né? A memória de um povo, que é importante para a manutenção da cultura deles, das relações deles. O meio ambiente natural seria as matas, floresta, ambiente físico, condições, água, vida, tudo, né? Com águas subterrâneas, tudo isso, patrimônio genético, esse ambiente natural precisa ser preservado. E aí rebala muitas vezes situações de biopirataria, né? Os casos que o patrimônio genético do Brasil é roubado em função disso. Então, esse parágrafo ali muito utilizado, esse caput ali, muito utilizado em defesa do patrimônio genético,
quando se trabalha em ambiente natural. Meio ambiente artificial, no caso, né? Esse meio ambiente artificial é o ambiente, no caso, das construções feitas, dos prédios, o ambiente, no caso, da arquitetura de modo geral, né? Artificial, aquilo que é produto da artificialidade humana. Tá? Se confunde um pouquinho com os demais, mas é esse espaço criado pelo ser humano, das relações, que muitas vezes não tem uma importância cultural. Mas se eu for olhar meio ambiente artificial, vou olhar lá uma parada de ônibus, que as pessoas depredam muitas vezes, é um ambiente artificial, que compete ao ser humano criar, porque é também de utilidade de todos para as condições sociais. Da rua, do direito de ir e vir. Então, desse patrimônio artificial, não posso fechar uma rodovia porque é um patrimônio de todos, é artificial, mas é um meio ambiente artificial. Eu vivo ali, eu uso ele ali. Aí nós temos o meio ambiente do trabalho, ou abaixo eu coloquei, que é praticamente sinônimo, laboral. Tá? Que é o meu ambiente de trabalho, aquele ambiente que eu vivo. Tá? Então, o ambiente que eu vivo, como é que estão as condições de ambiente? Tá? Ali no ambiente, existe uma sustentabilidade humana. Para quem trabalha a questão da violência, por exemplo, né? Violência, tanto de modo comum, os profissionais da saúde. Então, no meu ambiente laboral, a minha ecologia humana, tá? Ou social, ela está sendo muitas vezes violada. Entenderam essas relações? Então, eu tenho uma ecologia que vem do termo oikos, casa, que envolve uma relação. A ecologia é uma relação. Né? Envolve a relação daquele ambiente com o sujeito. Então, como é que estão as tuas condições ecológicas nesses ambientes aí? Conforme posto nos slides anteriores. E aí nós viemos para onde? Por exemplo, o conceito para o nosso novo PPC da enfermagem, que tem que trazer meio ambiente e sociedade. Então, esse foi um conceito construído coletivamente por nós professores, né? Porque nós discutimos saúde pública, saúde comunitária, né? Saúde coletiva. Até hoje nós temos um conceito ainda, ambos são muito tênues também, mas meio ambiente, ou questão de ambiente faz parte. Então, esse conceito foi construído por muitos professores e nos debruçamos sobre ele para chegar a um acordo, porque foi algo consensuado. Então, nós colocamos como meio ambiente, né, que são espaços complexos que incorporam um conjunto de elementos naturais, sociais e culturais. Nesses espaços, sociedades humanas interagem entre si com o meio ambiente, conforme aqueles já estabelecidos, influenciando e sendo influenciado pelos efeitos dessas inter-relações. Sentiram do que falamos? Então, a enfermagem, considerando a ética e o cuidado com a vida em todas as formas, né, são fundamentais para as pretensas de sustentabilidade socioambientais. Então, ficam esses elementos